O que Deus colocou no meu coração essa semana é um texto que está em Juízes, capítulo 6. Na verdade, a gente vai ler um pouquinho do capítulo 6, um pouquinho do capítulo 7, que é o texto que fala sobre Gideão. Gente, quem não conhece a história de Gideão completa precisa ler esses 2 capítulos inteiros. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. O povo do Senhor fez o que era mal e foi entregue a um outro povo por 7 anos pelos medianitas. Os medianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, vinham os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente e os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado e as suas tendas como nuvem de gafanhoto. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem outros deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Ebiezer. Gideão, filho de Joás, estava, presta atenção nessa informação, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Até aí, por enquanto. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Nos direciona a vivermos um nível mais além. Que nós possamos hoje entender a Tua palavra e sairmos com ela daqui, meu Deus, dentro do nosso coração, para que ela venha criar raiz profunda e nos mostrar uma nova direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se vocês entenderam na leitura. Eu não sei se você já conhecia o texto. Esse capítulo 6, nós estamos falando sobre um contexto do povo de Israel que pecou contra o Senhor e durante 7 anos eles foram entregues pelo próprio Deus na mão de um povo inimigo. O povo de Deus foi entregue por 7 anos. Gente, não foi 7 dias, não foi 7 meses, não foi pouco tempo, foi 7 anos eles foram entregues na mão dos medianitas. Os medianitas saqueavam todas as plantações, tudo que eles plantavam, eles iam lá, queimavam, arrancavam, matavam o gado, matavam os bois, matavam as ovelhas, tudo. Durante 7 anos, eles viveram fugindo, se escondendo em cavernas e numa imensa pobreza, numa imensa miséria, numa imensa escassez. O versículo 6 do capítulo 6 diz assim: Israel ficou tão debilitado, algumas traduções diz ficou tão pobre com a presença dos medianitas. Tempo de miséria, tempo de escassez, tempo em que tudo que eles plantavam, o inimigo arrancava. Tudo que eles
tentavam fazer, vinha e não dava certo. Então eles ficaram pobres. Vamos colocar uma palavra mais pesada ainda, na miséria. E o texto continua dizendo para nós aqui que durante 7 anos eles fizeram isso. Só que algumas coisas vão acontecendo. E que eu acho muito interessante, que no versículo 7, depois de 7 anos, o povo clama ao Senhor. Eles vão lá, pecam, o versículo 1 está dizendo que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, no versículo 1, passaram por 7 anos de miséria, de destruição, os povos prevalecendo sobre eles. Aí no versículo 7, um pouquinho mais para frente do capítulo diz, então eles clamaram ao Senhor, porque estava acontecendo algo terrível. Irmãos, em nome de Jesus, quem clama tem resposta de Deus. Eu não sei se de repente você está passando por tempos difíceis na sua vida. Eu não sei se você está passando escassez financeira. Eu não sei se você está passando de repente escassez de comunicação, no relacionamento. Eu não sei qual é o momento que você, difícil às vezes que você está passando. Às vezes um período prolongado. Porque às vezes a gente passa dias, né, umas semaninhas meio com algumas dificuldades, mas tem crise que dura anos. Só que eu quero dizer para vocês, aqui no caso do povo, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles estavam passando essa escassez porque eles pecaram contra o Senhor. De repente é o teu caso e de repente não, você não pecou, mas você está passando um período de escassez. Um período difícil. Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. O que eles fizeram, ainda nós também podemos fazer. Ainda no tempo de hoje, eu e você, ainda hoje podemos clamar também ao Senhor. O Senhor ouviu eles lá. E o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que destrói inimigos, aquele que acaba com a escassez, aquele que tira o que for necessário. Ainda no tempo de hoje, o povo clamou ao Senhor. E o Senhor lhes enviou um profeta. O Senhor enviou alguém para dar solução, para dar um norte, para dar um direcionamento. E eu digo para você, eu não sei o que Deus vai mandar, se é um profeta, se é uma palavra, se é dinheiro, se é uma direção. O que Deus vai fazer, só sei de uma coisa, aquele que clama ao Senhor, ele nunca fica sem resposta. Deus não é surdo para que não possa ouvir, não é cego para que não possa ver. E Isaías diz para nós que ele também não está com a mão encolhida, ele está com a mão estendida para nos abençoar. E é sobre essa palavra que eu lanço a minha fé todos os dias. De repente a gente passa por períodos longos de escassez. E é difícil. Só que, mesmo no tempo difícil, se nós permanecermos confiando e clamando ao Senhor, nós teremos resposta. Então não desista, porque Deus não desiste de você. E Deus não está fingindo que não está vendo. Deus está vendo, Deus está ouvindo. E Deus está com a mão estendida. E Deus irá no tempo certo responder. Aqui Deus mandou o profeta. Nós vemos aqui nesse texto, um pouquinho mais para frente, que Deus manda um profeta. E o povo... A partir do versículo 7, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhe enviou um profeta e disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito. Deus está falando para eles, eu fiz muita coisa por vocês. Eu tirei vocês do Egito, eu livrei vocês das mãos dos egípcios, eu expulsei vocês da terra do Egito, coloquei numa outra terra. O Senhor falou para eles, vocês receberam tudo isso, mas vocês resolveram adorar outros deuses, vocês resolveram se rebelar, vocês resolveram desobedecer. Então vocês passaram por isso,
por esse motivo, porque vocês me desobedeceram. No versículo 11 ele diz: então o anjo do Senhor também veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar. Eu quero que vocês entendam a sequência da história. O povo desobedece, passa por 7 anos de dificuldade, de miséria, de pobreza, de escassez. Eles clamam ao Senhor. O Senhor manda um profeta. O Senhor agora manda um anjo. E o anjo vai dar um direcionamento. Eu vou repetir o que eu já falei. No momento de crise, quando nós clamamos ao Senhor, Deus vai entrar com providência. Diga amém, em nome de Jesus. Deus entra com providência. Em cada momento da história que há clamor, há providência, há resposta. Então, não desista de clamar. Tem gente que brinca assim: ai, a minha oração virou reza. Irmão, toma vergonha. Para com essa brincadeira, minha oração virou reza. Então tá errado, você está rezando. Rezando é repetição de tolo. Fica lá repetindo sempre a mesma coisa. Então começa a clamar. Clamor é realmente clamar ao Senhor 1, 2, 3, 10, 20 vezes e não desistir. Porque a Bíblia diz para nós que para nós batermos e a porta se abre. Para nós pedirmos, o Senhor responde. Para nós não desistirmos de clamar. Em nenhum momento. E aqui o anjo então começa a tomar providência. E o anjo vê um homem chamado Gideão que estava malhando trigo no lagar. Vocês sabem o que é um lagar? Quem não sabe o que é um lagar, é um lugar impróprio para o trigo. O lagar é um lugar de prensar uvas. Gente, o povo estava com tanto medo, e incluindo Gideão, que o que ele tinha para fugir dos medianitas, ele estava no lugar impróprio, fazendo ali, eu acredito que de uma forma muito rápida, para voltar e se esconder. O trigo que ele tinha ali, ele pegou, estava ali fazendo aquele trigo, né, virar só a semente ali para ele levar no lugar impróprio. De tamanho era o medo dos medianitas, porque aonde eles chegavam como gafanhotos, ou seja, aquela nuvem, e eles ali arrebentavam com tudo. E Gideão é um desses homens que estava ali fazendo isso com trigo, para então se salvar dos medianitas. Eu acho engraçado, isso aqui é muito interessante para mim. O Senhor, o anjo que estava ali, olhou para Gideão. Lá no versículo 12 diz assim: o Senhor está com você, homem valente. Ele estava malhando o trigo, morrendo de medo dos midianitas, querendo fazer rápido, voltar para o buraco da onde ele saiu, para o lugar que ele saiu. O anjo chega para ele e fala assim: confira aí se você achar que eu estou inventando. O Senhor está com você, homem valente. Irmãos, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui hoje, eu quero que você abra a sua mente. Antes mesmo da sua realidade mudar, mesmo no tempo da escassez, mesmo quando tudo pareça que não vai dar certo, Deus olha para você e vê quem verdadeiramente você é e a tua capacidade, onde você pode chegar. Esse homem fisicamente, olhando para ele, medroso. Mas Deus, como ele falou, né, para Davi, no texto que a gente conhece tanto, isso para Davi, Deus não vê o exterior, mas Deus vê o interior. Eu creio que Deus também, o anjo aqui não estava vendo a aparência, ou o que estava acontecendo, a escassez, o medo dele ali, limpando aquele trigo para levar para sua família, para levar para o seu povo ali daquela forma tão rápida. Mas Deus estava olhando o potencial daquele homem dentro dele, o que ele tinha.
E eu quero te perguntar, no tempo da escassez, Deus não está preocupado com a nossa situação externa. Deus está olhando para dentro de nós e está vendo que nós também somos como esse Gideão, homem valente. Tem homem e mulher valente aqui hoje, em nome de Jesus? Diga amém. Porque você pode estar passando por escassez, de repente seus inimigos estão lá te amedrontando. E Deus está falando, ei homem valente, tipo assim, ei, eu sei quem você é. Não precisa ficar com medo desse povo aí não. Porque Deus tem resposta para nós. Então, irmão, se tudo na tua vista está dizendo não, o Senhor ainda diz sim para nós. Não precisa ter medo. Ei, homem valente, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Gente, isso aqui para mim, eu vou falar. Eu prefiro estar com Deus na escassez do que na bonança sem Ele. Eu prefiro estar com Deus, com 30, 40, 50 pessoas dentro de uma igreja do que ela abarrotada de pessoas, clamando sei lá quem. Eu prefiro estar pregando para 30 pessoas que estão comprometidas com o reino, do que estar pregando para multidões que quer somente oba-oba, festa e sabe lá o quê. Eu não estou falando que quantidade mede qualquer coisa, não mede. Existe Deus nos pequenos e nos grandes lugares, onde existe pouco e existe muita gente. Mas se tiver que preferir alguma coisa, se tiver que escolher, fique na escassez, mas fique com o Senhor, porque o Senhor te fará sair de lá. No tempo oportuno você viverá a prosperidade, verá a bonança e verá tudo que o Senhor pode te dar, em nome de Jesus. Princípios para uma vida financeira a partir de Gideão. Primeiro, mentalidade de escassez precisa ser confrontada. Gideão, ele estava, de que forma? A cabeça dele, malhando trigo no lagar, com medo dos medianitas. Porque os medianitas prevaleciam. Era muito. A mentalidade dele estava em esconder o trigo. Eu vou fazer aqui rapidinho, catar e vou esconder. A nossa mentalidade muitas vezes nos trai, porque nós colocamos o olho na situação, no que nós estamos vendo. E eu tenho falado isso quase todos os cultos. Cuidado enquanto você coloca seu olho somente naquilo que você vê. Hoje assisti um videozinho que o Luiz gravou falando sobre isso. Não falou, Luiz, no seu vídeo? Eu assisti o vídeo. Cuidado, porque os nossos olhos te traem. O meu olho te trai e o seu também. Muitas vezes a situação, a escassez. E a escassez prolongada é a que mais exercita a nossa fé. Quando a gente passa escassez de alguns dias, beleza, logo passa. Ui, passou. Ai, que glória. Aí os pastores falam para não usar o telefone no meio do culto, irmãos. Oh, glória. Depois nós atendemos os irmãos. A escassez prolongada, ela é terrível. A escassez de dias é beleza, rapidinho passou. Mas a escassez prolongada, quando você olha o texto, eles estavam numa escassez, numa pobreza, numa miséria de 7 anos. Você já passou por 7 anos de escassez, de miséria? Não precisa ser 7 anos. Às vezes uma escassez, em qualquer área da sua vida, às vezes nem é financeira, por mais tempo. É difícil, não é? E a nossa mente fica assim, ó, cauteriza. A impressão que está que nada está acontecendo, que nada vai acontecer, que Deus já não está mais com a gente, que a nossa mente vai ficando cauterizada no problema. Se nós queremos viver uma vida abundante, antes de mudar a situação e antes de Deus prover, Deus vai confrontar e vai mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos sair da mentalidade, essa mentalidade de sobrevivência. Eu vou limpar o trigo aqui para levar para a gente comer. Isso é mentalidade de sobrevivência.
Planta hoje para comer hoje. Ou nem planta para não ter que plantar para comer o que tem ali. Essa mentalidade de escassez. E muitas vezes quando a gente passa por períodos de escassez muito longos, é isso que a gente vai vivendo. Deus, Ele quer começar em nós hoje algo que Ele começou assim com Gideão. Ele está dizendo para nós: ei, começa a mudar a tua mentalidade. Quando eu vejo Deus falar para Gideão assim: ei, homem valente, eu acho que ele fica assim, procurando, né? Cadê? Cadê o homem valente? Eu acredito que Deus queria que ele mudasse a mentalidade dele de covarde para valente. O texto dá essa base para nós. Deus estava olhando para ele, dizendo: você não é a situação que você está vivendo. Você é um homem valente. E coisas grandiosas podem sair de você, mesmo se ainda você está vivendo esse momento de crise. Quem está me entendendo, diga amém. Gideão não tinha riqueza, Gideão não tinha estrutura. E Gideão tinha uma mentalidade de escassez. E Deus estava pedindo, e estava tentando, estava mostrando para ele que isso precisava mudar. Irmãos, isso é muito sério. Prosperidade no reino não começa com abundância, começa com obediência. O que você acha de você hoje? Porque tuas coisas não estão dando certo. Você já se sentiu um fracassado? Um coitado? Um miserável? Já aqui, o versículo 13 de Gideão, depois que o Senhor, o anjo, falou para ele que ele era um homem valente, ele fala assim: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Ah, e onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram? Irmãos, quem nunca falou para Deus: se o Senhor está na minha vida, cadê a prosperidade? Se o Senhor está comigo, por que a minha conta está no vermelho? Por que eu não tenho dinheiro para comprar? Por que eu não consigo? Gideão falou a mesma coisa. Deus está falando para nós assim: você é valente, você é meu filho, eu estou com você. E a gente está lá igual Gideão. Se o Senhor estivesse, por que estaríamos passando por tamanha crise? Se o Senhor está aqui, por que a igreja tem? Por que a igreja não tem? Por que eu tenho? Por que eu não tenho? Irmãos, a gente cai na mesma mentalidade de escassez de Gideão, de duvidar até que Deus está conosco. Então, se você está procurando uma resposta de Deus, pode ser que eu seja a resposta para a tua murmuração. Não é a crise que define o Deus que você tem. Isso não é conversa de crente, é conversa de quem crê no Deus. A escassez vai passar. Os dias de coisas maiores virão, só que nós precisamos olhar para o Senhor e entender isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Gideão, então, ele começa ali uma mudança. Algo começa a acontecer. Só que para algo acontecer, Gideão também vai fazer o que a gente está falando praticamente todo o culto nessa igreja. Ele entra em movimento. O anjo vai, chama ele, fala para ele. Ele até dá uma resmungada. Aí no versículo 14, continua: então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa tua força que você tem e livra Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Uma coisa é quando você quer ir para algum lugar. Outra coisa é quando Deus está te enviando para algum lugar. Uma coisa é quando você quer fazer pelas tuas próprias forças, não vai dar ruim. Mas aqui o Senhor estava com Gideão. Ele não se achava um nada, achava um fracassado, um perdido. Até murmurou contra Deus. Mas Deus diz para ele: vá nessa tua força. Porque quem faz sou eu. Eu que estou mandando você livrar Israel. Irmãos, quando eu vejo essa fala de Gideão com o anjo aqui, parece que a gente está vendo a
A gente conversando com o anjo. Aí, a conversa não acabou. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, eu quero ver quem nunca falou isso para Deus. Como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. E eu sou o menor da casa do meu pai. Irmãos, eu não sei se você entende o que Deus está falando. Deus está falando que não interessa quem é você. Interessa que Ele está com você, está enviando você. Aí a gente pode falar: ah, mas se o Senhor estivesse comigo. Ah, mas olha minha família. Nossa, olha minha família destruída. A minha família desestruturada. A minha família é a mais pobre da igreja. E não é só a minha família. O coitado. Vocês já viram aquele termo feio, mas eu vou falar. O Zé Ruela da família sou eu. O patinho feio. O descredibilizado. Descredibilizado. Até engoli a palavra. E a gente vai, né? Sou menor. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Não interessa se você é pobre, se você está pobre, se você está sendo afligido em algum momento da sua vida, em qualquer área. O Senhor está dizendo: ei, homem valente, ei, mulher valente, vem, eu estou com você. Ah, mas eu sou pobre, a minha família, não sei o quê, eu sou pequeno. Eu nem li a Bíblia, nunca li a Bíblia inteira. Eu nem fiz curso. Eu não sei o que, não sei o que lá. E Deus está dizendo: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como fosse só um só homem. Irmão, vocês entendem o que Deus está fazendo? Diga amém. Deus está dizendo para a igreja dele que não adianta nós ficarmos dando desculpas. Se Deus está conosco, a gente só não vai se a gente não quiser. Porque Ele já nos fortaleceu, já nos direcionou. Você recebe essa palavra que Deus está te chamando para coisas maiores? E Ele continua aqui, amados. Né? Mais um ponto. Quebrando ciclos espirituais antes de mudança. Deus manda Gideão derrubar o altar de Baal. No versículo 6, 25, dando seguimento à história. Deus então comissiona Gideão. Gideão vai e ele tem que então cumprir uma missão. Derrubar o altar do Deus que está governando aquele lugar. E Josué, tem todos os detalhes aqui, eu não vou entrar nos detalhes. Gideão vai lá e realmente derruba o altar daquele Deus que está governando. E eu quero dizer algo a respeito disso para vocês. Versículo 25, só para a gente ler. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é de seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. E Gideão foi lá e derrubou o altar. Muitas vezes, para a gente continuar, para a gente vencer os inimigos, para a gente vencer os midianitas, para a gente sair do tempo de escassez, a gente precisa quebrar princípios espirituais. Havia um Deus que não era o Deus verdadeiro naquele lugar. E Gideão então se levanta para derrubar aquele altar. Muitas vezes existem deuses nas nossas vidas que precisam ser derrubados. Qual é o Deus que muitas vezes está na nossa vida, na tua vida, que você tem que derrubar hoje? É idolatria? É murmuração? Porque muitas vezes a murmuração ela é tão penosa na nossa vida que ela vira o nosso Deus. A gente levanta adorando a murmuração e dorme murmurando, ou seja, adorando a murmuração. Muitas vezes a mentira está na nossa vida. A gente levanta mentindo, continua mentindo e vai mentindo. E a vida segue numa mentira. Quais são os ciclos que você precisa quebrar na sua vida? Qual é o altar que você precisa derrubar? A falta de fé, a falta de humildade,
a murmuração, a procrastinação, isso tudo vira altar na nossa vida. Ai, mas é tão... Não, irmãos, tem coisa que pesa. E precisa, tem coisas que é igual Baal, é gigante, todo mundo adora, mas tem coisa que é nossa. E tem ciclos que precisam ser quebrados. Desordens espirituais podem travar os avanços financeiros. Se você está em desordem espiritual, você precisa colocar a tua casa em ordem. Muitas vezes as coisas não funcionam porque você discorda de tudo e de todos. E Deus está falando, coloca a tua casa em ordem. As desordens precisam ser colocadas em ordens na sua vida. Qual desordem? Às vezes você fala que é crente, mas só vem na igreja. Você não ora, você não busca, você não clama. E você quer que as coisas mudem. Pode ser que elas não mudem. E eu vou te dizer, cuidado, existem altares que precisam ser quebrados. Quais são as brechas que precisam ser restauradas aí na sua vida, colocada em ordem, para você viver a ordem financeira que Deus quer, os avanços financeiros. Deus está te chamando para viver esse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Lá no capítulo 7, nós então vemos Gideão, ele derrubar o altar, ele assumir a postura, porque o povo clamou, lembra? O povo clamou porque eles estavam na mão dos medianitas durante 7 anos. Deus chama Gideão para libertar o povo. Gideão resmunga, mas vai. E aqui no capítulo 7, nós vemos algo extraordinário. 7:7 diz assim para nós. Deixa eu achar. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e os entregarei aos medianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Deus chama Gideão. Aleluia! Aí Gideão resmungou, ele foi lá, quebrou o altar, ele provou Deus com a lã. Deus, se o Senhor estiver comigo, a lã vai estar seca, a lã vai estar molhada. E foi aquela história toda. Se você não conhece, é bom você ler o capítulo 6. Aí no capítulo 7, então, ele diz, eu vou. E reúne 32 homens. 32 mil homens. Um exército. Então a gente vai lá contra os medianitas. Resumindo toda a história, Deus falou para ele assim, é muita gente. Lembrando que o exército dos medianitas era igual gafanhoto. 32 mil homens não era muita gente, na verdade era pouca gente. E Deus falou, não, se você vencer com 32 mil, vão dar a glória para os homens. Aí, numa história toda, 20 mil homens voltam para casa. Ficou 12 mil. Gideão diz, meu Deus, é pouca gente, 12 mil para vencer. E Deus diz, é muita gente. Deixa eles voltarem, os covardes voltam para casa. Os covardes voltou para casa. Que não era covarde, só ficou 300. Irmãos, será que a gente faz parte do 300 que não voltou para casa? Os 300 que não são covardes? Responda aí para você. Eu quero me incluir nos 300 que não são covardes. 32 mil homens para vencer os medianitas? Muita gente. 12 mil? Muita gente. Só 300 ficou. Loucura. Loucura aos olhos humanos. Venceu o exército dos medianitas com 300 homens. E aí? O que a gente faz? Já pensou, irmão? Deixa eu dar uma missão suicida? 300 loucos junto com você? Vencer Satanás, irmãos, e o que nós estamos fazendo também é uma missão suicida. Se nós estivermos sozinhos. Mas não era o caso de Gideão. E também não é o nosso caso. Então 300 homens é o suficiente. 3 homens com a presença do Senhor, orientado por Deus, é o suficiente. Na tua casa, quantas pessoas tem lá?
Quantas pessoas estão buscando o Senhor? É o suficiente. Redução também é estratégia de Deus. Deus reduz um exército de 32 mil homens para 300. Menos pode ser mais quando Deus está no controle. Eu vou te fazer uma pergunta e você responda para você. Você prefere lutar com 32 mil homens sem Deus? Ou 300, onde Deus está na direção? Não dá medo de responder? Porque não parece loucura? É loucura porque nós não sabemos quem é o Deus que nós servimos. Irmãos, é melhor estar com um homem de oração do que com um exército, com uma espada na mão. Eu não sei, não lembro de quem é essa frase, mas essa frase ela é muito poderosa. É melhor você estar com uma pessoa de oração do que estar com um exército inteirinho com uma espada na mão. Porque eles não vão garantir nada. E o Senhor vai te garantir tudo. Nem sempre aumentar a renda, aumentar as pessoas é a resposta. Às vezes Deus ensina gestão, dependência e estratégia. Escuta o que eu vou te falar. Muitas vezes, eu já fiz isso, eu já perguntei e pergunto isso sempre para Deus. Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar mais? Eu tenho que arrumar outro emprego? Eu tenho que atender mais? Eu tenho que ganhar dinheiro mais? E Deus muitas vezes, eu já falei um pouco disso a semana passada, escuta, isso aqui é uma estratégia do céu. Muitas vezes você não tem que trabalhar mais, você não tem que arrumar outro emprego. Eu não estou falando que ninguém tem que ser preguiçoso, porque Deus não abençoa preguiçoso. Não é isso. Mas às vezes a gente quer trabalhar de dia, de noite, arrumar 5 empregos, trabalhar na hora extra, na hora do almoço, achando que é isso que vai nos ajudar. E o Senhor diz para nós, às vezes, ao diminuir, mas de forma estratégica, é o resultado. O que Deus está falando? Você tem que aprender gestão, você tem que aprender dependência de Deus e você tem que aprender estratégia. Nós temos que aprender a administrar. Se você ganha muito e sabe administrar, é uma benção, mas se você não sabe administrar, é um saco furado, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Então, muitas vezes eu falo assim, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro. Às vezes, não é mais homens que Gideão precisava, ele precisava de estratégia. Ele precisava de Deus e de estratégia, foi o que ele conseguiu. Diminuiu o povo, com certeza ele sentiu muito medo, mas ele lembrou, Deus está comigo e a resposta não estava só em Deus estar com ele, que Deus direcionava, Deus dava estratégia para ele. E foi o que Deus fez. No versículo, deixa eu achar aqui, 19 e 20. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca da guarda. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Escuta a estratégia. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros, seguraram a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam, uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no lugar, ao redor do arraial. Todo o exército medianita começou a correr e a gritar e a fugir. E a soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Resumindo, o que aconteceu? Gideão montou uma estratégia. Colocou cântaro na mão dos 300, dos homens que estavam ali. Trombetas e tochas. E colocou eles em volta do arraial. E em determinado momento eles gritaram, por Deus e por Gideão. E acenderam as tochas e quebraram os cântaros. Os medianitas acordaram, ficaram apavorados. E eles começaram a matar um ao outro. Isso é coisa de Deus. E eles fugiram, os que sobreviveram fugiram. E aí Gideão então pegou e matou todos ao redor. Irmãos, todos os detalhes estão aqui. Eu te aconselho a ler o capítulo 6 e 7, porque a estratégia é muito grande, é muito linda, é muito poderosa. Vocês entenderam? Muitas vezes está preocupado em aumentar, e Deus está falando, você precisa organizar, você precisa gerir, você precisa administrar, você precisa de direcionamento do céu para saber o que fazer.
Eu aprendi alguns anos atrás, num treinamento, 3 coisas. A orar. E essa semana Deus me trouxe essa memória e eu comecei a orar. Todo dia de manhã eu tenho vindo aqui na igreja orar. O que fazer, como fazer e quando fazer. Vai orar. Qualquer área da sua vida. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E quando eu vou fazer? Ah, eu preciso de algo na minha vida financeira. O que eu preciso fazer? Como e quando? O que eu preciso? Como eu vou fazer isso? E quando eu vou fazer? É estratégia. Então, se você está sem direção e você tem o seu Deus, começa a clamar. Eu comecei a clamar, Senhor, eu preciso de direcionamento em várias áreas. O que eu faço, como eu faço e quando eu faço. Não é só o que fazer, é como fazer e quando fazer. Amém? Estou encerrando. A estratégia foi em comum. Cântaros, tochas e trombetas. Contra um exército armado. Muitas vezes Deus vai dar estratégia para você que parece loucura. Você já pensou em coisas que parecem loucura? Você fala assim, é só Deus mesmo. Só Deus. Deus pode dar ideias para você que Ele nunca deu a ninguém. E você pode destruir exércitos. Você pode fazer coisas extraordinárias. Você pode mudar a sua história e a história das pessoas ao seu redor. Porque Deus pode dar ideias, estratégias, caminhos fora do comum, fora do normal. Quando eu começo a orar e Deus começa a me mostrar algumas coisas, eu fico até meio enlouquecida. Eu falo, Deus... Aí eu vou com o Gideão, Senhor, eu sou mais pobre, mais pequena, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Vocês nunca fizeram isso? Já, né? Ou fui só eu? Meu Deus, será que é só eu, Gideão? Que fala para Deus, ah lá, Eriquinha, eu, Gideão e a Érica. Amém. Deus pode nos dar e Deus nos dará ideias. Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus, Deus está nos chamando de homem valente, mulheres valentes. Deus está levantando pessoas, eu e você, que mesmo em cenários de escassez, vão viver coisas maiores. Não vão ficar lá malhando trigo no lagar escondidinho, não. Vão viver coisas maiores. Assim como fez com Gideão, Ele está chamando você e eu para algo maior, no espírito, não pelo que você vive no natural, mas coisas que Ele estará nos direcionando na vida espiritual. A sua vida financeira não será definida pela crise momentânea do momento, mas pela voz do Senhor. O que você está vivendo hoje não define teu ministério, não define a tua vida, não define quem você é. Em nome de Jesus. Antes de liberar recursos, Deus está liberando direção. Então, começa a ver a direção. Antes da provisão, vem a direção, vem aquilo que o céu está nos direcionando. Amém? E antes de tudo isso que Gideão viveu, ele precisou primeiro ouvir o anjo, entender que ele era um homem valente, entender que Deus estava com ele, entender que Deus não ia o abandonar, entender que não era pela própria força, mas é pela força do Senhor. Irmãos, quantas vezes eu quero fazer as coisas pela minha força e não dá certo? E eu preciso entender, e às vezes você também, que nada é pela nossa força, mas é pela força do Senhor. Quem quer viver coisas maiores, fica de pé. Você não precisa de abundância para começar, não. Você precisa de um coração alinhado com o céu. Ah, mas eu estou vivendo uma crise. Você não precisa estar com a tua vida toda certinha, mas você precisa estar alinhada com o céu. Ah, mas estou vivendo um momento difícil. Você alinha teu coração com o céu. Ah, mas existe escassez. Alinha teu coração e ouça o céu.